A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mais uma vez aqui para fazer uma atividade do nosso curso de Talento Pregador da IBMA. Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. E o texto escolhido para a nossa meditação nesse dia é o texto encontrado na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 a 13. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Aqui no texto de Filipenses 4:10, Paulo diz: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tenheis lembrado, mas não teis tido oportunidades. No 11 fala: Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em todas as maneiras e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Com base nesse texto que nós lemos da epístola, da carta, de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 10 a 13, eu trago o seguinte tema para essa mensagem. O tema nosso é contentamento, aprendendo a viver satisfeitos em Deus. Então, nessa mensagem, nós estaremos aprendendo com o apóstolo Paulo, com a sua carta que ele escreve aos Filipenses, ensinando algumas lições muito preciosas, das quais nós estaremos falando nesta hora. E eu gostaria de trazer esta mensagem e com essas lições sobre esse tema. A primeira coisa que Paulo nos ensina, a primeira lição extraída desse texto é sobre gratidão. Então, Paulo ele vem nos falar sobre gratidão, sobre o contentamento, que ele não depende das circunstâncias e que o contentamento ele é forjado no processo. E a quarta lição é que a fonte do verdadeiro contentamento é Cristo. Então, nós falaremos sobre essas lições tiradas do texto. Então, a primeira lição em que Paulo ele está falando conosco sobre agradecimento, sobre ser grato, sobre gratidão. Aqui no versículo 10 ele diz: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver as vossas lembranças de mim, pois já os tenhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Então, Paulo ele escreve para quem? Para os Filipenses. E ele estava falando o que nesse primeiro versículo? Paulo ele estava sendo grato aos filipenses pelo socorro que eles sempre haviam enviados a ele. Mas Paulo também fala dessa gratidão de uma forma preciosa, Porque ele queria transmitir aos filipenses que mesmo a situação que ele estava, ele era grato a Deus, Então ele ensinava para eles que mesmo na situação em que ele estava, que ele se encontrava, ele era grato a Deus. Então ele passava isso para eles, Que tanto grato aos filipenses por ter dado todo o suporte para ele, como a Deus, por tudo aquilo que ele estava passando. Então essa palavra é pertinente para nós hoje, nos dias atuais, que tem tanta busca, Nós somos seres humanos sempre em busca de algo mais. E às vezes a gente deixa de agradecer a Deus pelo que nós já temos, pelas pequenas coisas que o Senhor já nos deu. Então nós precisamos, não podemos deixar de agradecer a Deus pelo que nós já temos e reconhecermos o agir de Deus mesmo nos pequenos detalhes. Então nós entendemos que a gratidão, ela nos ensina a valorizar pessoas, gestos, oportunidades que Deus usa para nos abençoar. Então a gratidão, ela nos livra da murmuração e ela fortalece o nosso contentamento em Deus. Então você já aprendeu a ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor já tem te dado?
Então, antes de você pedir, antes de você reclamar, antes de você se comparar a alguém, a algo que a pessoa tem ou que você não tem, escolha agradecer a Deus pelas coisas que você já tem. Então, o apóstolo Paulo, nesta hora, ele nos traz, aqui no versículo 10, como que nós deveremos ser gratos a Deus por tudo, né? Então, a segunda lição que o apóstolo Paulo também traz para nós, nessa carta aos Filipenses, ele vem falar de um contentamento que não depende das circunstâncias. Olha o versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta em uma situação que, se nós formos olhar, né, com os nossos olhos humanos, não era uma situação de contentamento, para estar contente, né? Ele estava preso, sem conforto, sem segurança, mas o seu coração estava firme em Deus, porque o contentamento genuíno e verdadeiro, ele é aprendido, ele não é automático. Então, Paulo, ele já tinha aprendido a viver com tudo que o Senhor já havia preparado para ele. Então, Deus nos ensina que nós devemos ser gratos a Deus mesmo diante da circunstância, porque não depende do que está acontecendo, mas sim em quem você crê que vai resolver o seu problema. Nós não precisamos ignorar a dor ela existe, mas o que nós precisamos é ter contentamento, né? É ter contentamento em Deus. E às vezes nós esperamos que tudo se resolva para que nós possamos ter paz, enquanto que Deus quer nos dar paz no processo, diante da circunstância que você está passando. Então, eu gostaria de te dizer nesta hora que você seja constante no contentamento com o Senhor. Porque quando nós somos constantes no contentamento e não olhamos as circunstâncias, nós estamos dizendo para nós e para aqueles que nos observam que nós servimos um Deus tão grande que, em meio àquela situação, nós aprendemos o adorar, a ser grato por tudo que está acontecendo. Então, Hebreus 13:5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes. Então, vamos contentar-nos com o que nós temos, com o que Deus tem dado para nós, assim como o apóstolo Paulo nos ensina neste dia. A terceira lição que essa mensagem traz para nós, né, é o contentamento, ele é forjado no processo. Olha o versículo 12. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O 12, olha, sei estar abatido e sei também ter abundância. O Paulo, ele conhecia os dois extremos. Ele conhecia a fartura, ele conhecia a riqueza, mas ele também passou pelo processo da escassez. Então, ele aprendeu de Deus, estar com Deus tanto na escassez quanto na abundância, né? E como que nós reagimos? Como que nós reagimos na escassez e como que nós reagimos na abundância? Porque nós precisamos crer que na escassez Deus nos ensina a dependência. É na escassez que nós aprendemos o tamanho do Deus que nós servimos. Na abundância, Deus nos ensina a gratidão. Então, se nós entendermos que durante o processo, a circunstância, aquilo que está acontecendo conosco, é a forma como Deus está nos ensinando a ser dependente dele. E quando nós temos abundância, a forma que nós temos que ter no nosso coração é gratidão a Deus por aquela abundância, né? Então, que nós venhamos ter cuidado. Porque o perigo não está em ter pouco ou em ter muito, mas em deixar o coração se afastar de Deus. Quantas pessoas, às vezes, o Senhor tem dado e pede ao Senhor, o Senhor, por misericórdia, dá, e quando dá, se afasta dos caminhos do Senhor. Ou outros, em outras situações, mediante as circunstâncias, afasta de Deus, porque não crê que o Senhor pode fazer ou culpa Deus por aquilo que está acontecendo. Então, o apóstolo Paulo, ele enfatiza isso, sei estar abatido e sei também ter abundância.
Então, que nós possamos aprender dele nesse dia, né? E entender que o Senhor é quem é o dono de todas as coisas. No quarta lição que o apóstolo Paulo traz para nós, ele nos fala sobre a fonte do verdadeiro contentamento é Cristo, versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que nos fortalece. É em Cristo que ele está dizendo. Ele não está falando do poder humano, que nós somos limitados. Não, mas ele está falando de uma suficiência espiritual, que ele entende que ele pode no Senhor todas as coisas. Né? Então, Paulo ele não quis dizer que o cristão ele pode fazer qualquer coisa, que ele pode desejar qualquer coisa, que ele pode vencer todos os desafios sem sofrimento, alcançar um sucesso pessoal e material ilimitado. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo, quando ele diz tudo posso, não é promessa de poder ilimitado e nem de ausência de dificuldade, mas sim de contentamento. Posso o quê? Posso suportar a falta, posso suportar a luta, posso suportar o luto, posso suportar a dor. Eu posso. Por que que eu posso? Naquele que me fortalece. Então, eu posso viver a abundância sem perder a fé. Então, quando na falta, Cristo nos fortalece. Quando na sobra, posso permanecer firme no Senhor. Posso permanecer firme no Senhor em qualquer circunstância. O tudo, quando Paulo se refere, ele está falando das situações que Deus permite, todos os nossos desejos humanos. Deus, ele permite que a gente passe por todas as coisas. Então, naquele que me fortalece. Olha o que Paulo está dizendo. A força de Paulo não vinha dele mesmo. Não vinha da circunstância, mas vinha de Cristo. Porque ele disse que podia todas as coisas em Cristo que fortalecia ele. Então, é Cristo quem te sustenta. É na dor, é na alegria, na escassez, é na fartura. Cristo é quem te sustenta. Então você pega essa palavra nesta hora e eu concluo essa mensagem dizendo para você que gratidão é o verdadeiro contentamento em Deus. Que contentamento não depende da circunstância que você está passando. A circunstância que você está passando é algo que Deus está te provando, é algo que Deus está fazendo na sua vida, esperando a sua reação. Então o contentamento ele é forjado no processo, todo processo tem dor. E a falta do verdadeiro contentamento, a fonte do verdadeiro contentamento é Cristo. E eu deixo esse versículo para você. Tudo posso naquele que me fortalece. Que essa mensagem chegue até o teu coração. Que todas as circunstâncias que você tenha passado não seja para te desanimar, mas seja para aumentar a tua fé cada dia mais. E eu agradeço a Deus por toda a bondade e misericórdia que o Senhor tem conosco, por tudo que o Senhor tem feito. E eu te falo, receba esta palavra em nome de Jesus e aqui eu concluo a minha atividade em nome de Jesus.